Ontem a gente até discutiu isso, o Cruzeiro, o Inter, o Grêmio, o Atlético, tem que tomar uma providência, cara. Tem que tomar providência. Você acha que está sendo vantajoso o futebol carioca, o Flamengo desse jeito, e o Fluminense, o Vasco, o Botafogo nessa pindaíba toda? Então, se pensar no futebol, no campeonato em si, porque o brasileiro, né, na sua maioria, ele é torcedor de hora boa. Se o time tiver em 13º, 14º, 10º lugar, 9 mil pagantes, 8 mil. Não vem com conversa fiada que essa torcida é assim, essa é a outra, não. É uma crítica que eu faço ao torcedor brasileiro e eu tenho que fazer do Cruzeiro, que é o que a gente bate aqui. Torcedor tem que ir a campo. Mas meu time tá mal. Tá mal, mas é seu time que tá jogando. O brasileiro tinha que pensar assim. Não pensa. Já que não pensa, vamos tentar fazer um método do Campeonato Brasileiro voltar a ser um campeonato forte. Porque se um Campeonato Brasileiro entrar com um time disparado, igual o caso do Flamengo, não vai ter audiência, não vai ter torcedor em campo, não vai ter nada. A gente como amante do futebol, agora, né, a gente gosta, né, o Luiz sempre fala assim, a gente não gosta de jogar pra galera, não, vamos com a realidade. Amante do futebol, torcedor fanático do Cruzeiro, que no caso nosso aqui tem a turma do Atlético e tem o Noticioso Esporte Clube. Se a gente não mexer, vai acabar. Vai acabar. Porque o Cruzeiro, aí vai lembrar, mas o Cruzeiro sempre arrecadou menos. Meu filho, o Flamengo era desorganizado. O Corinthians, se não fizesse aquelas loucuras de André Santos e Companhia Limitada, poderia estar nessa disputa também. Então, eu olhando o lado do Cruzeiro, eu quero que o campeonato volte a ser competitivo. Para um time do Rio, o time do Rio pode ser os outros três. O Cruzeiro, o Atlético, o Grêmio e o Inter voltar a disputar um campeonato de ponto corrido pau a pau com esse abismo financeiro que está o Flamengo hoje, é quase impossível. É simples, não é ficar franga Maria, essa conversa para boi dormir, não. É a realidade do futebol. Eu não vim aqui para brincar com ninguém, para ficar fazendo graça, mas é uma coisa que a gente tem que olhar. O futebol brasileiro não pode ter um clube disparado igual tem Real Madrid e Barcelona na Espanha. É simples. Por causa do futebol. Eu tô aqui pelo futebol, pelo Cruzeiro, né? Mas eu tô querendo meu Cruzeiro forte. E ficar só olhando a derrocada do outro, fazendo piadinha, fazendo graça, não vai resolver o nosso problema. Hoje, para torcedor, é engraçado, um zoou ali, outro aqui, mas a gente tem que pensar lá na frente. A coisa que a gente gosta, gente, estão matando ela, que é o futebol. E é o nosso clube do coração. Luiz, eu me alonguei aqui, mas é uma coisa que é bom saber, porque de vez em quando a gente fica só de brincadeira, que vai dar, que não vai, mas a realidade também tem que ser dita, né? Não, você está coberto de razão no seu comentário, o amigo noticioso sabe disso, tem apoiado aqui na live essas suas palavras fortes, que eu acho que são exatas, né? Então, é isso aí, ou nós nos organizamos, e aí quando falamos de organização de futebol, nós queremos dizer o futebol mineiro. Então, é o que você falou muito bem, não tem essa de franga pra lá, Maria pra cá. Somos todos torcedores, somos todos mineiros, temos que defender nossos times, é verdade. Então, nessa hora, não temos que ser rivais. Nós temos que ser parceiros de uma luta em prol dos nossos clubes, em prol do futebol mineiro. E aí, por que a gente diz de que... mas os clubes são os responsáveis? Porque fica nessa história de rivalidade rasteira. E a rivalidade rasteira não negocia contrato. Rivalidade rasteira não levanta futebol do Estado. Rivalidade rasteira só serve para fomentar mais disparidade financeira, né, entre alguns clubes que têm capacidade de arrecadar mais e apoio de alguns grupos de mídia. É só para isso que serve. Então a rivalidade rasteira ela é muito legal. Foi para a Série B, perdeu de 6-1 e por aí vai. Bom, tudo isso é legal. Agora, na hora de defender interesse de clube, vou te falar uma coisa, a nossa camisa precisa ser Minas Gerais, viu, pessoal? É porque a gente fica assim, eu tenho um comentário, eu não sei ler mesmo, realmente o que eu escrevi aqui, o que tem a ver, é por isso que as coisas estão chegando nesse ponto. Na verdade, vou explicar para vocês atleticanos que acompanham a gente aqui, para você ver tanto da dificuldade que eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Qual foi o último campeonato brasileiro que o Atlético ganhou? Que ano que foi? 1971.
É bacana isso? É bacana, ou não tem a ver o que eu estou falando? Eu estou lutando pela reconstrução do meu Cruzeiro. Eu sou acusado até por cruzeirenses, amigos meus até, de apoio incondicional. Sou sim. Vestiu a camisa do Cruzeiro, eu tô com ele. Independente. Agora, eu era a favor do Adilson pela luta dele. Sou o Anderson Moreira agora. Sou o Luiz Fernando Flores agora. Sou o Ricardo Drubski. Vou defender o trabalho do Conselho Gestor lá dentro que eles fazem. Fora do futebol, que eu quero que o Luiz fale sobre isso. Mas eles estão reconstruindo o que deixa... Porque essa corja do futebol, que vocês aqui acham que não tem nada a ver, que aqui a gente está lutando por isso, pelo futebol, o Cruzeiro tá ressurgindo por braços das pessoas, como a gente começou a nossa história. Mas a verdade é que não podia acontecer uma coisa dessa no futebol brasileiro. Não podia. E a gente está tentando resgatar um clube que pessoas fizeram isso com o Cruzeiro. O cruzeirense e o Cruzeiro também é vítima. O Cruzeiro não acabou, companheiro. O Cruzeiro não acabou. Pelo contrário, o Cruzeiro vem mais forte ainda. Isso aí é fato. Mas eu só penso assim, será bacana o único time brasileiro a conquistar o torneio de pontos corridos, que é o Cruzeiro, na Série B, que deixaram assim? Será bacana o rival dele ter o último título em 1971? Esse é o futebol que você quer pra você? Além de ser essa bobiça de Maria? É isso que eu tô falando, é do macro. Eu tô tentando resgatar alguma coisa do futebol. Eu entendo aqui, eu vi o Rodrigo, meu primo, falando aqui, o torcedor está sem condições de ir no estádio. Rodrigo, o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, eu sei, e nesses 9 milhões, eu sei que a grande maioria não tem condições. Mas muita gente tem. Muita gente gasta 150, 200 reais em boteco, até no bairro próximo ao Mineirão, e não vai no estádio. Eu estou falando de torcida no geral. O torcedor brasileiro é mal acostumado. O torcedor brasileiro tem mania de ir no campo só quando o time está bem, brigando pelas cabeças, faz quarta de final. Não é ou não é que a procura de ingresso aumenta para todos os clubes quando o time vai chegando em fase final? Você acha isso bacana? Eu fico triste de ver o estádio vazio, porque a alegria da minha vida é ver o Cruzeiro jogar. E eu quero passar isso para outras pessoas que pensam diferente de mim, e eu, junto com meus companheiros que pensam igual a mim, não ser criticados por isso. De apoio incondicional, de ter que olhar o futebol. Eu sou um torcedor do Cruzeiro, mas eu gosto do futebol, cara. Eu vivo isso aqui. E não é vantajoso para a coisa que a gente mais gosta, o esporte, o melhor esporte do Brasil, a coisa que a gente é cultural, é o jogo de domingo, quarta-feira à noite, juntar a galera. Deixar acabar isso por causa de rivalidadezinha besta, de bobagemzinha, eu acho que é pensar pequeno. Então, cara, sinceramente, tem hora que tem que dar uma exaltada, porque tem gente que não entende o que a gente fala, não. A gente fala e não consegue explicar as coisas, é difícil, Luiz. Mas só para arrematar, não, acho que você foi muito bem. Só para arrematar, isso não quer dizer que a gente seja burro, não quer dizer que a gente seja alienado, e não quer dizer que a gente seja conivente. O fato de apoiar incondicionalmente o Conselho Gestor não me coloca na posição de fechar os olhos para possíveis erros. Por exemplo, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Conselho Gestor errou ao demitir o Adilson. Por que errou ao demitir o Adilson? Porque na hora de contratar, se não era o perfil de treinador, de efetivar, que nem mantivesse o Adilson em janeiro. Então, estou dizendo de um conselho gestor que tem um caráter ilibado do ponto de vista do mercado. A gente está falando de pessoas, de grandes cruzeirenses, de grandes empresários, de pessoas nobilíssimas, mas que não são do futebol. O Carlos é o mais vivido ali no futebol. E é muito diferente você tentar gerir empresa de gerir futebol. Também é necessário um tempo para se aprender a gerir futebol. E esse tempo, no caso do Conselho Gestor, veio na prática. Não veio de formação acadêmica, né? Então, eu acho que se era para tentar fazer resultado no Campeonato Mineiro, como quiseram fazer, que nem ficasse com o Adilson Batista, que já viesse com outro treinador com DNA que o Cruzeiro tivesse. Ou então, que pegasse o treinador da categoria de base
e colocar o treinador da categoria de base até que se tivesse um nome com o perfil que se queria, com experiência de Série B, né, com um time, com um treinador que tivesse experiência de trabalhar com jovens talentos, mais que o Adilson, com um time que jogasse de fato para frente, que fosse um treinador com perfil de obediência tática maior, que parece ser um grande motivo por que se traz o Enderson, não é porque ele é amigo do Drubsky, não. Que é também, mas não é isso. Né? Não é porque trabalharam juntos, não. É porque o Enderson, ele tem nos seus trabalhos um perfil de obediência tática maior, o que precisa o Cruzeiro hoje, padrão de jogo. Então isso não quer dizer, gente, que nós sejamos alienados, não. A gente apoia incondicionalmente. A gente está aqui, como o Big falou, e você me permite me alongar um pouquinho. O Cruzeiro não me dá um centavo. Nós não ganhamos um centavo para falar o que a gente está fazendo aqui. Para falar o que a gente está falando aqui. A gente está fazendo isso aqui como cruzeirense. Eu não recebo dinheiro do Cruzeiro, eu não sou amigo de ninguém no Cruzeiro, eu não frequento churrasco de ninguém no Cruzeiro, eu não vou para festinha de família, união no Cruzeiro, né? Eu não fico puxando saco de dirigente do Cruzeiro, a gente está falando do Cruzeiro porque a gente é cruzeirense. Exatamente. Só isso. A gente sai de casa no horário do almoço, né? Pegando o horário do almoço nosso, porque a gente ainda vai trabalhar nas outras funções tarde, noite, hoje, no meu caso, seu, etc., para falar do Cruzeiro. Então a gente precisa defender o Cruzeiro. Apoiar incondicional não quer dizer ser burro nem alienado. Quer dizer ser cruzeirense. Só cruzeirense. E a gente pode ser cruzeirense de diversas formas. Apoiando quando precisa apoiar, criticando quando precisa criticar. A crítica construtiva ela é sempre bem-vinda. A gente ouve aqui direto crítica e a gente assimila a crítica. No Noticioso Esporte Clube, por exemplo, que tem uma audiência dividida, atleticanos e cruzeirenses, então a crítica ela parece que é uma beleza. No canal do Zero a gente está mais sintonizado porque a gente está falando entre pares, né? Agora, a crítica ela é muito bem-vinda. A gente não pode ficar com essa história me criticou, de melindre, não. Né? Eu vejo isso no torcedor cruzeirense, ele apoia o canal do Zero, mas critica a gente quando precisa. Por que não posso criticar o Enderson, o Adilson, o conselho gestor, que precisa se explicar? Né? Precisa deixar claro, o Mineiro é para resultado ou não é? Uai, se é para resultado, tem que trazer jogador. Se não é para resultado, tudo bem o trabalho que estava sendo feito para o Adilson. Gente, não estou defendendo o Adilson Batista. Eu disse aqui há pouco, que fique bem claro, que o Adilson não conseguiu dar padrão de jogo para o Cruzeiro. Agora, o conselho precisa ter coerência naquilo que ele quer. Não é porque ganhamos as primeiras 4 rodadas no Mineiro que nós tínhamos um time pronto, não. Né? Então, desculpa também, Big, eu te dou a palavra, me alongar aqui, mas é isso, a gente defende incondicionalmente, mas a gente não é bobo, não é burro, não é alienado. E outra, não tem um rabo preso com ninguém do Cruzeiro. Graças a Deus, é isso aí, porque a gente fala aqui, né, às vezes a gente extrapola um pouco, mas é por causa da relação do Cruzeiro mesmo. Tem que falar aqui da turma aqui, vamos ver aqui, o Samuel tá aqui, o Samuel Aleixo, grande Samuca, ele falou aqui, ó, o conselho gestor mesmo é passivo mas o conselho gestor mesmo é passivo de erro e não temos condições de montar uma equipe de direção de futebol robusta e estruturada. É verdade, né? Precisava primeiro, como o Samuca diz, apagar o fogo da situação financeira e administrativa. Verdade, Samuca. Tem o Cairo aqui, o Cairo Alves está falando assim, ó, botaram o Gordiola pro meu time, seus safados. Deve ser torcedor do Ceará. Cara, valeu, cara. O Kleber Oliveira, José Lima, Márcio Andrade, que falou aqui. Eu também tenho, Márcio, saudade demais do Mineirão da década de 90, muita mesmo, mas muita. Vanderlei, tô calmo, Vanderlei, tô calmo. Vanderlei tá sempre com a gente aqui, é torcedor do Atlético, mas é um cara respeitoso, bacana. Henrique Pereira, já falei. Eu não sei falar esse nome aqui não, depois ele explica melhor aqui. O Rodrigo, meu primo, Rodrigo é um cara de opinião forte, eu entendo. Mas é isso aí. A gente tá aqui falando do Cruzeiro, graças a Deus temos um lema, né? Pelo Cruzeiro tudo, do Cruzeiro nada, né, Luiz? Exatamente. A gente segue aqui no caminho pro canal do Zero. Antes de caminhar aí pro final, Luiz, eu queria agradecer a sua presença. O Júlio formou alguma coisa aí? Sim, a gente já está caminhando para o final. Eu queria também te agradecer pelo convite, dizer que estou super aberto a estar aqui no canal do Zero quando for preciso, necessário. Pode contar com a gente. Queria deixar aqui um grande abraço a toda a China Azul. E bora reconstruir? Bora. Só vou, antes disso aqui, ó, mostrar aqui, ó.
Esse livro aqui é uma indicação minha aqui do canal do Zero, que é a Escola de Futebol de Paulo Vinícius Coelho. Aqui explica a evolução taticamente do Brasil. O Luiz gosta muito, eu trouxe em homenagem ao Luiz, que o Luiz gosta de falar taticamente. Esse é um livro bacana, que a gente que gosta do futebol, vê a evolução. É muito, assim, o conhecimento nunca é pouco, né? Como é que é? O conhecimento nunca é demais. Exato. Mas é isso aí, galera. Se inscreva aqui no canal Noticioso, dá aquele likezinho, ativa o sininho, se inscreva no canal Noticioso, que é a nossa TV aqui no YouTube. Ajuda a gente, compartilha com a galera, o programa vai ficar o dia inteiro aí. Compartilha com a galera que não deu para assistir agora, nos grupos do Cruzeiro. Faz isso pra gente. O canal do Zero é o canal da reconstrução. Bora reconstruir? Bora reconstruir. Nunca fomos tão cruzeirenses. Um abraço.